Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio sobre soberania digital com o Rodrigo Xavier. Ele é co-CEO da V8 Tech. Ele vai contar pra gente sobre o que a empresa tem desenvolvido aí nos últimos anos, especialmente nessa temática. Mas primeiro, queria te agradecer aqui, Rodrigo, a sua participação. Bem-vindo. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui, Débora, poder falar um pouquinho da história da V8 e principalmente sobre soberania. Legal, mas antes de a gente entrar nesse aspecto da soberania digital e por que você está aqui, né? Porque, óbvio, a V8 é uma empresa brasileira e tem se tornado uma referência no mercado. Queria que você contasse pra gente como que você e a Grace, né, que é a sua sócia, fundaram a V8 e qual era o desafio que vocês tinham ali atrás, né, que impactou aí no mercado bastante. Sim, a V8 nasceu faz 10 anos e a gente tinha um sonho de criar a maior empresa de serviços de tecnologia do Brasil. Então a gente sabia que o Brasil tinha uma carência de ter desenvolvimento de tecnologia nacional, de ter grandes empresas nacionais nesse setor sendo realmente representativas no cenário global. E a gente entrou nesse mercado para construir uma empresa que ocupasse esse espaço. Então a V8 nasceu com esse propósito. A gente veio acompanhando os nossos clientes nessa jornada de transformação digital dos últimos anos, do mundo on-premises para o mundo cloud, e agora recentemente para a inteligência artificial, praticamente com um crescimento exponencial em 10 anos. Hoje nós somos uma das maiores empresas brasileiras já, mas a gente tem uma ambição global, então a gente entende que está só no início da trajetória da empresa. Muito bacana. E me conta um pouco assim, também você tem uma relação muito próxima com o esporte, né? E você vai ser um dos primeiros executivos, um dos primeiros brasileiros, na verdade, a fazer a escalada express do Everest daqui 2 meses. Tá logo aí, né? Já tô na contagem regressiva, né? Faltam menos de 2 meses para eu ir para o Everest e eu vou ser o primeiro a fazer a escalada express, né? Porque a escalada tradicional do Everest basicamente são 60 dias na montanha e eu vou tentar fazer em menos de 30 dias. Então é um desafio e basicamente para fazer isso eu estou usando tecnologia, né? Então eu tenho hoje um equipamento que me permite fazer a aclimatação, acostumar o meu corpo à altitude dentro da minha casa. Então isso me permite ficar menos tempo na montanha e automaticamente menos exposto aos riscos da própria montanha. E além disso, toda a otimização de oxigênio que eu vou fazer para a escalada, eu tenho feito através de inteligência artificial. Então a gente desenvolveu um produto de inteligência artificial dentro da V8 para a gente utilizar com as nossas equipes, né, no nosso dia a dia, um assistente. E esse assistente tem me ajudado muito a dimensionar a minha utilização de oxigênio nos acampamentos superiores, onde a gente entra na famosa zona da morte do Everest, que eu preciso usar oxigênio suplementar, por exemplo. E nessa jornada, o que você aprendeu aí dessa preparação usando tecnologia? E muito legal, porque casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Vocês estão usando a tecnologia de vocês, né? O que você aprendeu e quais vão ser aí os próximos passos até você chegar ali ao Everest, essa jornada express lá? Eu gosto muito de comparar a montanha com o mundo empresarial, né? Porque para você ter uma jornada como a do Everest, para mim foi um projeto de 10 anos. Eu sonhava com o Everest há 10 anos atrás. Mesma idade da V8. Por coincidência, né? Eu comecei a escalar montanhas 10 anos atrás e naturalmente eu pensei em escalar a maior montanha do mundo, que era o Everest. Para chegar até aqui, foram 10 anos escalando várias montanhas intermediárias, ganhando experiência, aprendendo técnicas, que é a mesma coisa no mundo empresarial, né? Você não se torna a maior empresa do Brasil ou do mundo de um dia para o outro, né? Então você precisa traçar uma estratégia, dar um passo de cada vez, saber quais são os objetivos que você precisa atingir para realmente poder chegar naquele objetivo final. No caso da montanha, para mim o objetivo final é o Everest. Na empresa, ter uma empresa que seja muito relevante no mundo e seja protagonista nesse cenário global. E aí eu vejo uma grande diferença entre montanha e o mundo empresarial. A montanha, o cume dela, não é exatamente lá em cima. É quando você volta com saúde para sua casa. E a empresa, ela tem que estar no ápice todo o tempo. Ela não pode se permitir fraquejar ou ficar obsoleta, né? Então, diferente da montanha que você pode ir e voltar, chegar em casa e descansar, no mundo empresarial as empresas não podem se dar ao luxo de descansar em nenhum momento, né? A gente está numa corrida constante em relação à evolução tecnológica, por exemplo.
Sim, e isso é um desafio também, porque todo dia surge uma tecnologia nova. A gente está falando agora de computação quântica nos últimos dias, e daí no último mês chegaram novos assistentes de inteligência artificial, novas inteligências artificiais generativas, e isso tudo desafiando muito vocês. Como vocês acompanham esse ritmo, né? Considerando assim, como vocês também são uma empresa 100% nacional, a ideia é que vocês inovem localmente, né? Ao mesmo tempo, com o desafio de mão de obra que a gente sabe que tem no Brasil, né? Sim, é um grande desafio, né? A gente nasceu dentro desse caos organizado, mas a gente entende que a nossa grande capacidade é se adaptar a essas mudanças, né? Tanto nós como uma empresa de tecnologia, quanto os nossos próprios clientes precisam ter essa capacidade de se adaptar rápido a essas mudanças. Então a gente acompanha as tendências de mercado, tenta se antecipar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem alguma mudança ocorrendo e já busca conhecimento, capacita os nossos times para que a gente esteja sempre no hype daquela tecnologia que tá no momento, né? E leva isso para os nossos clientes como consequência. Eu acho que esse é um grande diferencial. Então a gente hoje é um grande inovador do ponto de vista de ter tecnologias novas e levar isso para o mercado. E falando já de soberania digital, né, existe um desafio muito grande de empresas brasileiras no contexto, assim, nacional, né? A competição é feroz, né? As Big Techs estão aí e tudo mais, né? Os CIOs com os seus desafios também. De que forma que vocês têm atuado para se destacar mesmo, né? Assim, chamar a atenção do mercado e falar, cara, a gente é tão bom ou melhor quanto as Big Techs, né? Sim, eu acho que as Big Techs elas têm um papel fundamental de criar tecnologia que vai ser a base para o desenvolvimento de aplicações, né? O nosso papel é desenvolver as aplicações que os nossos clientes vão usar para os problemas de negócio, né? Obviamente, a gente hoje não tem o poder de investimento que uma Big Tech tem para criar tecnologia, mas a gente tem o conhecimento de negócio das empresas, por exemplo, brasileiras, e tem a capacidade de utilizar aquela tecnologia de ponta para endereçar esses problemas. E isso, de certa forma, faz com que a economia brasileira cresça, porque a gente consegue fortalecer as nossas empresas para que elas tenham soluções realmente inovadoras do ponto de vista das indústrias e do negócio em si. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da V8 e das empresas de serviço de tecnologia aqui no Brasil, né? A gente conhecer as indústrias e os negócios dos nossos clientes e usar as melhores tecnologias para poder fortalecer isso e deixar eles sempre à frente dos concorrentes. E como que o mercado tem visto isso, né? Assim, como os CIOs, quais os desafios a gente tem? O WhatsApp tem estratégia que, claro, mapeia aí os desafios, né? Mas vocês estão ali no front, identificando a todo momento quais são as dores desses executivos. O que vocês têm visto de necessidade mais premente no momento e como vocês estão endereçando isso? Sim, hoje a gente vê uma incerteza muito grande em relação aos caminhos que a utilização da IA, para onde isso vai levar a gente, né, no futuro próximo, quais as consequências disso. Então, todas as empresas, incluindo os próprios CIOs, estão sofrendo uma pressão muito grande para a adoção da IA e para uma adoção assertiva da IA que transforme o negócio, né? Então, esse talvez seja o principal desafio que a gente vai viver nos próximos anos. E também, a gente tem uma questão de mão de obra qualificada. Sim. Né? Como é que, dentro dessa pressão que a gente está sofrendo, a gente encontra profissionais qualificados para realmente dar vazão às iniciativas que a gente tem de mudança. Então, a gente está vivendo um ambiente, de certa forma, muito complexo, mas ao mesmo tempo com muitas oportunidades para quem consegue identificá-las e se preparar para atendê-las. Você falou dessa questão de inteligência artificial, é uma corrida que todo mundo tá nela, assim, né? É uma escalada, né? Para fazer um comparativo aí com o Everest. E, ao mesmo tempo, existe uma preocupação muito grande com a governança, né? E o fato de ter, né, uma atuação nacional, acho que acaba até destacando vocês nesse contexto, porque vocês conseguem deixar tudo aqui localmente, centralizado nas estruturas de vocês, né? Como equilibrar essa equação de inovação, governança, estar em linha com as novidades do mercado? Sim, a governança ela é super importante, né? Até para uma questão de risco de dados, de vazamento de informação, LGPD. Mas quando a gente olha especificamente para a inteligência artificial, você, para colher realmente os benefícios, você precisa estar numa nuvem, né? Você precisa ir para uma nuvem para poder ter agilidade e escalabilidade para utilizar a inteligência artificial no que ela pode te entregar de máxima performance.
Mas para você levar os teus dados para lá, sem governança, sem segurança, não faz o menor sentido. Você vai estar correndo muito mais risco do que colhendo benefícios. Então, a gente, quando conversa com os nossos clientes, faz projetos de inteligência artificial, a gente já faz baseado em segurança, né? Então, toda a estrutura disso, ela é construída em cima de uma camada de segurança, com uma visão de proteção desses dados, antes da gente chegar realmente na utilização da tecnologia num ambiente público, por exemplo. Ao mesmo tempo, você tem ambientes mais regulados, que você começa a utilizar ambientes com cloud híbrida, multi-cloud, e a gente entende que é um presente e cada vez mais vai ser o futuro, que as empresas, provavelmente praticamente todas elas, vão ter ambientes híbridos, né? Porque essa questão da governança dos dados e você ter dados sensíveis expostos é um risco muito grande, e você explorar o melhor que cada nuvem pode te entregar é super importante dentro dessa estratégia de governança dos teus dados. Interessante essa temática que você traz, né, de multi-cloud, de segurança, porque assim, a gente vê cada vez mais as empresas muito focadas ali nos seus produtos, nas suas soluções, etc, né? E os clientes querendo uma coisa mais de ecossistema, criando mais esses ambientes multidisciplinares, multi-cloud, né? De forma geral. Como lidar, né, com esse cenário, assim? Então, o cliente, ele quer colaboração, mas nem sempre as empresas de tecnologia estão preparadas para esse universo mais colaborativo, né? Sim. Eu vejo por duas óticas isso. Eu vejo a ótica do fabricante de tecnologia, que até alguns anos atrás, ele vivia num mundo muito isolado. Então, cada fabricante tinha ali a sua tecnologia e ela era pouco interoperável com outras plataformas. E nos últimos anos a gente viu um movimento de criação de ecossistema. Então, as clouds se interconectando, por exemplo, muito drivado por essa demanda dos próprios clientes, de ter cada cloud na sua especialidade, ter os dados, as aplicações específicas rodando onde cada workload específico roda, onde cada cloud pode suportar da melhor forma possível. E tem uma segunda ótica que é das empresas de serviço, que você tem dois níveis de empresa, uma que é super especializada numa determinada tecnologia, e ela atende aquele cliente somente naquela tecnologia, e um outro nível de empresa, que é onde a V8 se colocou no mercado, que é atender o cliente o mais horizontal possível. Então, ou seja, a gente hoje tenta atender os nossos clientes em todas as tecnologias que eles têm, porque a gente entende que para você realmente entregar uma solução completa de transformação de negócio para o cliente, você precisa ser multitecnológico, você precisa entender desse ecossistema e falar diversas línguas, né, que seriam essas clouds ou as tecnologias em si, e a gente hoje tem esse conhecimento dentro de casa. Entre ser super especialista ou ser multi-especialista, a gente foi pelo caminho de ser multi-especialista, e isso se refletiu no nosso crescimento dos últimos anos, porque a gente entendeu que os nossos clientes tinham essa necessidade, a gente acabou crescendo nessa jornada junto com eles. Uhum. E nessa jornada desses clientes que vocês angariaram nesses últimos 10 anos, tem alguma referência que você possa comentar e que está nesse cenário já mais de ecossistema, assim? Sim, a gente tem alguns. Tem um cliente especial que é a Autopass, que a gente caminhou com eles nesses últimos anos, né? Então a gente pegou eles do ambiente praticamente on-premises, a gente levou eles para um ambiente de nuvem, e hoje eles são multi-cloud. A Autopass, para quem não conhece, hoje ela faz todas as transações do ambiente da região metropolitana de São Paulo do transporte público, né? Então, se você pega um metrô, ou um ônibus, ou um trem, quando você passa na catraca e faz o pagamento, esse processamento do pagamento é feito pela Autopass. Toda a infraestrutura, a tecnologia e o app de pagamento, quem desenvolve é a V8 para eles. Tá? Então, a gente acompanhou eles nessa jornada nos últimos 8 anos. E a evolução tecnológica da empresa, a gente ajudou eles a construir toda essa jornada, visão, e efetivamente colher os benefícios de ser um ambiente que explora bem esse ecossistema, né? O que é melhor de cada tecnologia, de cada plataforma. E hoje a gente processa praticamente 8 milhões de pessoas andando no transporte público por dia, né? Então,
É um volume bem Contingente. alto e super crítico, né? O transporte público ele não pode parar, senão ele para a economia da principal cidade da América Latina. Exatamente. É um serviço que precisa funcionar 24/7, Sim. né? E vocês também, né? Sim, sim. E fazendo um pouco de exercício de futurologia agora, né? Como que você vai ver aí que é a próxima fronteira da soberania digital, dessa questão de dados, cloud, inteligência artificial, todas essas tecnologias que estão surgindo aí, né? É difícil a gente prever, né? Mas enfim, você tem algum palpite? Eu acho que a gente tem um grande passo, que é a democratização disso, né? A conscientização, porque a inteligência artificial, ela tá chegando, mas ela ainda não tocou nem 5% do que ela poderia tocar em relação às empresas, às pessoas e ao potencial de uso, no geral, né? Então, quando a gente chega nas empresas ou conversa com as pessoas, a gente percebe que muita gente tem pouquíssimo contato ou explora muito pouco. Então, existe uma questão ainda de cultura de utilização e de realmente você entender o que aquela tecnologia pode te trazer de retorno, né? Acho que essa é a primeira onda, é a gente se conscientizar do que realmente a inteligência artificial vai poder trazer de benefício para a gente. E eu acho que a partir desse momento, cloud e as outras tecnologias que já existem há algum tempo, elas vão naturalmente crescerem, mas como um suporte para o que a gente vai ter de iniciativa de negócio, pensando em explorar mais a inteligência artificial. A gente tem uma série de possibilidades aí na mesa que vão mudar a forma como a gente faz as coisas hoje, né? Vão mudar os negócios dos nossos clientes, mudar o próprio negócio da V8. A gente hoje tem um business muito forte de desenvolvimento de aplicações. E a gente já usa uma plataforma de inteligência artificial para desenvolvimento de código, por exemplo. E a gente já percebe que a produtividade ela aumenta em 50%. Vai mudar o nosso negócio no futuro. Imagina isso daqui 5 anos ou daqui 10 anos. O que vai acontecer? Eu enxergo muito nessa ótica. A gente vai ter uma revolução acontecendo em relação à adoção da tecnologia. Para mim, essa é a onda que tá vindo. E diante dessa nova onda, como ser sustentável, perene, né? Ter sustentabilidade dos negócios para os próximos 10 anos aí? Eu sei que vocês, enfim, querem muito mais crescer e tudo mais, né? Mas como acompanhar todo esse ritmo mesmo? Sim, eu acho que a gente precisa estar atento a todas as mudanças, né? Que eu tinha comentado no início. E aí, junto com elas, a gente tem o desafio dos profissionais, que eu comentei. Existe uma mudança cultural de gerações acontecendo. A gente entende que aquela estrutura hierárquica que a gente veio nessas últimas gerações está deixando de existir. A gente está indo para um padrão muito mais de gestão por skills e competências e menos por funções e cargos. E aí a gente está se adaptando a esse novo mundo. Então, o mundo do futuro é um mundo de ecossistema e de colaboração. E talvez as próprias empresas já não tenham mais aqueles funcionários 100% dedicados, por exemplo. As pessoas vão colaborar para várias empresas, que pode ser uma outra mudança que vai acontecer na forma de se trabalhar. Então, a gente está muito atento a tudo isso. Tenta se adaptar rapidamente a essas tendências e essas mudanças de mercado. Então, acho que o que a V8 faz e precisa continuar fazendo é estar atenta e se adaptar rápido. Então, a gente não sabe qual vai ser o futuro, mas a gente precisa identificar rápido as mudanças e ter o poder de adaptação. Com certeza. E também ter um olhar para o cliente, né? Sempre para o que ele precisa, para o desenvolvimento dele. Com né? certeza, com certeza. Quando eu digo que a gente precisa estar atento às mudanças, é exatamente entender essas necessidades do cliente, que muitas vezes até ele mesmo tem dúvidas em relação a qual é a necessidade, né? Mas a gente precisa estar junto com ele para poder identificar isso e estar na mesa ali para a gente poder tentar descobrir juntos qual é o melhor caminho a seguir e testar, errar e corrigir rápido essas rotas sempre que possível. Maravilha. Bom, Rodrigo, acho que é isso. Você tem mais algum ponto para acrescentar da conversa, destacar? Eu queria agradecer. Espero que daqui 2 meses eu volte para contar um pouquinho das histórias do Everest. Mas é isso. E que a gente possa ter muitas outras conversas dessas sobre o futuro da V8 também e que a gente possa contar muitos casos de sucesso aqui.
Você vai fazer alguma gravação, algum documentário enquanto você estiver indo lá? Sim. Tem que fazer, né? Tem que registrar. Sim. Vai ser interessante. Depois a gente vai acompanhar essa história também. Vai sim. Muito bom. Obrigada. Bom, você acompanhou o segundo episódio do IT Fórum Líderes sobre soberania digital com o Rodrigo Xavier, co-CEO da V8 Tech. E não deixe de conferir as próximas conversas também sobre essa temática. Até a próxima.